Vamos já abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida da igreja e que traz para nós um alerta e que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Mateus capítulo 25. Vamos ler o que diz. Eu vou ler o ímpar e os irmãos, por favor, leiam os pares. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes... E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? É uma parábola conhecida da igreja e que retrata o casamento, um casamento. E esse casamento é o casamento da igreja com Cristo. Amém? Diz aí para o irmão que está do seu lado: nós somos todos iguais. Somos a igreja de Cristo e aparentemente somos todos iguais. E nessa parábola conta que haviam 10 mulheres que estavam se preparando para um casamento. E essas 10 mulheres, elas eram iguais. Elas eram noivas, elas estavam vestidas de noivas, elas iam para o mesmo lugar, esperavam o mesmo noivo, tinham todas elas lâmpadas às mãos, todas elas dormiram, todas elas acordaram com um grito, anunciando que o noivo estava vindo. Então, aparentemente, todos eram iguais. Mas dá uma catucada no irmão que está do seu lado. Mas em alguma coisa eu sou diferente. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, a partir do momento que ele entrou na cidade de Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele mudou o seu discurso. Porque até então o discurso de Jesus era curar o enfermo, dar vista aos cegos, pegar as criancinhas no colo, falar ao povo. E esse discurso todo mundo gostava de ver e todo mundo gostava de ouvir. Mas a partir do momento que Jesus entrou na cidade, ele tomou uma nova postura. E a postura que Jesus tomou foi a seguinte: a primeira vez que ele entrou no templo, ele fez o quê? Tirou tudo do lugar, bateu nos cambistas, limpou a casa. Quando ele encontrou com os fariseus, ele disse para os fariseus: vocês são hipócritas, são sepulcro caiado. Houve uma mudança no comportamento de Cristo. E uma das coisas que Cristo falou logo depois dessa entrada triunfal foi essa parábola, no capítulo 25 de Mateus. Porque a entrada triunfal foi no capítulo 19. E a partir daí você vai ver o comportamento de Jesus mudando. E a importância dessa parábola para nós que nos chamamos de igreja do Senhor. Porque, irmãos, parece que somos todos iguais.
E é importante que humanamente aqui não tenha ninguém superior a ninguém, porque a Bíblia diz que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Então nós devemos tratar bem os nossos irmãos, como se ele fosse superior a nós. Humanamente é isso mesmo. Mas espiritualmente, aqui neste lugar, existem duas igrejas que eu não percebo, que os pastores não percebem, mas que Jesus percebeu lá no passado e o Espírito Santo percebe hoje no nosso meio. É a igreja dos prudentes e a igreja dos loucos. Eram 10 virgens, 10 mulheres que iriam se casar. Mas 10 mulheres com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, caminhando juntas, fazendo a mesma festa, mas 5 delas estavam com um sentimento diferente das outras 5. E o interessante é que, quando a gente vai ver o que era diferente nessas mulheres, a Bíblia diz que todas elas levavam lamparinas e levaram azeite. Mas quando o noivo apareceu, porque o noivo tardou, assim como o meu e o seu noivo, que é Jesus, muitas das vezes parece que ele está tardando, elas pensaram que Jesus não ia demorar tanto, elas pensaram que o noivo não fosse demorar tanto, então ela levou um pouco de azeite, só o que era necessário para esperar um pouco de tempo. E quando o noivo tardou, elas foram pegas de surpresa, porque o seu azeite havia acabado. Então a diferença entre aquelas mulheres era que 5 mulheres tinham azeite e 5 mulheres não tinham azeite. Falando de igreja, aquelas eram as noivas daquele casamento. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E falando de noiva de Cristo, nós somos puros, purificados e santificados pelo sangue de Jesus. Não somos? Somos virgens do Senhor. Somos adornados pelo Senhor. Mas eu quero te dar uma triste notícia. Entre as virgens que estão espalhadas no mundo, que compõem a noiva do Senhor, alguns vão ficar. Mesmo sendo servos, mesmo estando servindo a Deus, porque há uma diferença entre aquelas virgens que têm o azeite e a virgem que não tem o azeite. O azeite é a única diferença que pode haver entre nós. É o que faz a diferença. E para entrar no casamento, para participar desse casamento, você precisa ter azeite. Se você não tem, corra e compra azeite. Aí você vai sair daqui correndo para o mercado para comprar azeite. Não é isso. Quando nós falamos de azeite, nós falamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, seu símbolo é azeite. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em todas as unções, significava Espírito Santo. E neste momento aqui, também é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem várias funções. Quem participou e veio aqui na quinta-feira com um estudo com o pastor Biraci, provavelmente ouviu isso, que o Espírito Santo, ele tem responsabilidades, como ele é o agente da obra, é ele que traz a revelação, é ele que ilumina, é ele que traz o conhecimento de Cristo, é ele quem consola, é ele quem convence, é ele que dá os dons, é ele que faz tudo no meio da igreja. E se eu preciso de azeite, e azeite é Espírito Santo, alguma obra o Espírito Santo precisa realizar na sua noiva. E a obra que ele precisa realizar na sua noiva é fazer com que a noiva de Cristo se sinta noiva. Diz para o irmão que está ao seu lado, você precisa se sentir noivo. Porque muitos de nós, irmãos, eu estou falando para a igreja e para aqueles que já conhecem a palavra do Senhor, batemos no peito e dizemos que somos noivos de Cristo. Mas qual é o comportamento de um noivo e de uma noiva? Nós temos aqui a Carol e o Carlinho. Eles estão se preparando para casar. E todo mundo aqui, se não a maioria, alguns já tiveram filhos.
ou os que não tiveram filhos que estão querendo casar, já passaram pelo casamento. E quando você olha para o camarada, a primeira coisa que você faz é se apaixonar por ele.